Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não nos conhece, eu sou a Pri e esse é o Júlio. Dá um oi, Júlio. Oi. Oi! E estamos aqui para a segunda parte de um processo, né? Enfim, de um grande processo que eu tive que passar, que é a minha habilitação. Nossa, tava de ponta cabeça. Graças a Deus, eu estou com ela em mãos. Ela é tão bonita. Ela é tão linda. Essa foto ficou horrível, mas ela é tão linda. E é sinal de que eu posso dirigir, de que eu posso pegar um carro e sair transitando pela rua. É aquela frase, querer não é poder. Mas eu posso e não quero. Poder não é querer. Viu? Enfim, pessoal. Estamos aqui para a segunda parte. E nós... Não, antes de eu começar, se inscreva aqui, vai. Por favorzinho, dá aquele like bem legal e comenta muito aqui. O Júlio sempre responde os comentários de você no YouTube. De você? Isso. Errou! De vocês no YouTube. Ele que cuida do YouTube, né? Então, assim, ele tá sempre ali. Então, se você quer um oi do Júlio, comenta aqui. Oi, Júlio! Ele vai te dar um oi lá. Né, Júlio? Então, vamos lá para a segunda parte. Se você ainda não assistiu a primeira parte, o vídeo vai estar aqui em cima. Como eu vou colocar esse vídeo aqui em cima, eu não sei, mas ele vai estar aqui em cima aqui. E você vai lá assistir depois, tá bom? Então, vamos lá. Eu passei na prova teórica e começou-se as aulas práticas, né? E, gente, eu confesso que eu achei que era mais difícil dirigir. E, na verdade, era muito fácil. O carro em si só, ele anda, você só precisa guiar. O que é difícil é embreagem e marcha, gente. Isso é difícil, mas a gente aprende ali na prática, né? Eu indo na prática, você, né? Pegar o jeitinho ali, você aprende. Porém, eu não gosto. Pra deixar bem claro, Deus, eu quero muito um carro automático. Amém. Eu acho que o Júlio tem medo de eu dirigindo ali no manual. Mas enfim, gente. O quê? Quer esticar a perna? O pé? Hã? Anda. Primeira A, depois do A. Primeira, segunda, terceira, quarta, ST. Depois do T. Atrapalha. Ah, é verdade, gente. É porque o Júlio, geralmente ele cai a perna. E aí eu vejo essas pessoas que têm muita experiência dirigindo, que nos leva de vez em quando, quase sempre. E aí o Júlio sempre cai com a perna pro lado da marcha. Eu acho que no meu começo eu ia me atrapalhar em relação a isso, porque eu não consigo tirar. Eu ainda sou aquela novata que não consegue tirar a mão. Tem gente que dirige só com uma mão. Eu dirijo com as duas. O volante aqui. Enfim, né? Então, gente, tô preparada para um carro automático. Mas eu comecei ali a fazer as aulas, fui bem no primeiro dia, não bati em poste, não atropelei ninguém, tava num lugar grande, vazio, não tinha carro, não tinha ninguém, mas tinha árvore, gente, não bati na árvore. Melhor coisa do mundo, né? Primeiro dia não bater, tá ótimo, né? Subi num barranquinho, mas era um barranquinho mínimo, nem dava pra perceber, mas subi. Segundo dia, BR. Gente, eu fui pra BR. E ainda no auge, né, gente? O instrutor falou bem assim, você vai ter que ultrapassar esses dois caminhões na tua frente. Eu falei, você é louco? Eu sempre fui contra esse negócio de ultrapassagem, gente. Aí ele explicou, né, o que eu aprendi na prova teórica aqui. Dependendo da faixa, você podia ultrapassar. E ali tava livre pra ultrapassar. E vai a Priscila. Não, pisando ali no acelerador pra conseguir ultrapassar aqueles dois caminhões. E, gente, peguei BR no segundo dia. E confesso que na BR é mais fácil do que na cidade. Isso todo mundo já falava, todo mundo já alertava. E realmente é verdade. E aí se passaram, fiz todas as provas, fiz todas as aulas. Chegou o dia da prova, gente. Chegou o dia da prova. Bateu o nervosismo.
Eu acho que... Ué, tem alguma coisa antes? Primeira A, B, o tempo? Não. Depois do B, primeira A, depois do A, primeira, segunda, G, H, I, J, K, L. Depois do L, primeira, segunda, G, H, I, baliza. Ah, eu era muito boa na baliza, gente. Não, Júlio, eu era muito boa na baliza. Os instrutores sempre me elogiavam. Eu sempre fazia bem certinho a baliza. E eu gostava de fazer baliza. Eu acho que é porque eu não saía pra rua. Eu ficava dentro da pista ali mesmo, fazendo as balizas. E eu gostava muito daquela coisa bem sincronizadinha. Um lado pra cá, um lado pra cá, tipo... leque. Girando. Lado. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Meu Deus. Enfim, eu gostava de fazer as coisas sincronizadinhas. Aí chegou o dia da prova. Eu tava muito nervosa. Confesso que eu tava muito nervosa. E eu fui a última, gente. Eu vi todo mundo fazer as provas e eu fui a última. E aí, na hora da prova, saí direitinho, né? Aí, assim, você tava estacionada aqui, você tinha que dar ré com o carro e a baliza era lá. Então, eu ia ter que virar pra entrar na baliza. E eu dei a seta pra esquerda, né? Pra poder virar. Só que aí eu dei a seta pra esquerda, parei na vaga pra fazer a baliza e dei a seta pra direita pra poder fazer a baliza. Aí o instrutor, o avaliador já falou bem assim: olha, você precisa dar seta antes de chegar na baliza. A pessoa atrás de você precisa saber que você vai estacionar, que você vai fazer uma baliza. E ali até então eu achei que fosse só uma advertência. Não, ali eu já tinha perdido 3 pontos por não ter dado seta antecipada. Mas tudo bem, né? E aí, ali eu já tinha perdido 3 pontos e não podia perder mais nenhum ponto, porque senão eu reprovava. Aí ali eu já tinha perdido 3 pontos e eu não podia perder mais nenhum ponto, porque senão eu reprovava. E aí eu já fiquei meio nervosa, mas saí pra rua, fui tudo direitinho. Tava com medo de morrer o carro bem na saidinha ali que tinha uma valetinha. Não morri o carro, foi tudo direitinho. Não esqueci seta, usei tudo direitinho ali. Aí 10 metros pra terminar a prova, gente. Eu tava passando pelo centro, era 4:30 da tarde, aquele movimento. Tava parando, sabe? Tipo, vários carros na frente, aí você tem que segurar o carro, tomar cuidado pra não morrer o carro. Era muito doido, assim. Aí ele só falou assim, ó, você vai passar ali e vai estacionar ali na frente. Aí eu falei, tá bom, tá terminando, vou passar, né? Aí ele falou bem assim, aí depois você vai indo e volta pra pista. Aí eu sei que eu falei bem assim, olha, se você puder me guiar, porque eu não conheço ainda Rio Negrinho, eu não saio diretamente porque eu fico mais em casa. Aí ele soltou uma bem assim, você é do tipo de pessoa que o marido não deixa sair? Aí eu falei bem assim, não, eu sou do tipo de pessoa que eu cuido do marido, né? Aí ele olhou assim pra mim e eu passei. Aí quando eu passei e fui ele falou bem assim, poxa moça, você não parou pro pedestre. Aí na hora, gente, como assim? Que pedestre? Aí ele falou bem assim, infelizmente, quando não se para pro pedestre, é uma falta eliminatória e pode estacionar ali. Aí na hora meu coração desabou, eu segurei pra não chorar, mas eu chorei, porque eu sou a Priscila, eu choro. E, gente, pra contar isso pro Júlio. Mas detalhe, gente, quando eu cheguei na autoescola lá, que terminou a prova, eu fui a última, então ele já tava indo embora. Eu chamei ele pra conversar. E aí eu queria tirar satisfação, mas de um jeito bem... Gente, eu não sou de esporro assim, sabe? Oi, tudo bem? Cheguei bem calma, só que chorando. Falei bem assim, você falou que eu não parei pro pedestre, mas eu não vi pedestre. Não tinha pedestre. Aí ele olhou assim pra mim e falou bem assim, pois é. Inclusive, depois que você encerrou a prova e a outra, porque tinha 2 no carro, eu e mais uma. E a menina pegou o carro, eu comecei a pensar que... talvez você não tenha visto o pedestre que estava atrás do carro, que na verdade ali, se tiver um carro estacionado é ponto cego. E aí, né, depois que eu fechei a sua prova, eu falei que talvez eu não percebi que talvez você nem tinha enxergado o pedestre, e aí agora não tem mais o que fazer, não dá mais pra voltar atrás.
Aí, assim, me arrasou, sabe? Saber que ele poderia ter feito algo, que ele poderia ter prestado mais atenção, porque realmente era um ponto cego. Eu não tinha visto o pedestre que estava atrás do carro, ele estava na calçada e tal. E o mais ruim é que na avaliação lá, quando você pega o relatório, tá escrito bem assim, não parou pro pedestre que estava atravessando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se o pedestre estivesse atravessando, eu tinha atropelado o pedestre. Como que eu não vou parar pra um pedestre que tá atravessando? Eu sou pedestre, né? Mas ele tava na calçada, só esperando, e aí eu não vi. E aí eu acabei reprovando. Contar isso aqui pro Júlio foi arrasante, gente. E assim, o pior é que eu não conseguia parar de chorar, porque eu não entendia o fato dele ter me reprovado. Por que ele não usou empatia, sabe? E aí a gente tentou ir na autoescola reclamar, o Júlio foi junto, levou o pastor pra ver se a gente conseguia reverter. Tinha uma forma de reverter essa situação, mas não compensava, ia demorar mais do que fazer uma nova prova. Mas o que não entrava na minha cabeça é eu ter que passar por um novo teste de novo. E aí eu lembro que quando eu tava conversando com ele lá, ele falou bem assim, se o próximo teste for eu, o avaliador, eu deixo uma passar, se você errar. Cara, quando ele falou isso, assim, era 10 horas da noite, a minha prova foi 4 e pouco da tarde, era 10 horas da noite, eu tava chorando, eu fui dormir chorando naquele dia, sem entender o porquê disso. A gente tinha orado, jejuado pra que o nervosismo não tomasse conta com que eu conseguisse, porque até então eu dirigi bem. Eu não reprovei porque aí eu fiquei dando soco no carro, porque eu morri o carro, porque acontece sim, mas assim, foi uma coisa que não foi minha intenção não parar pro pedestre. Então eu fiquei arrasada, eu sei que fiquei arrasada e eu não conseguia perdoar esse instrutor. Então todo mundo que perguntava falava, culpa do instrutor. E eu explicava de uma forma para as pessoas como se não fosse a minha culpa, sabe? E isso começou a tomar conta de mim. E aí passou-se o tempo, passou acho que 4 meses, né? Isso foi em dezembro. Chegou a data da próxima prova, 30 de março. E aí foi esses dias, né? 30 de março. E aí eu tava muito nervosa. E aí eu peguei 2 aulas antes da prova. Um dia antes, né? 2 aulas. E aí eu conversando com o Carlos, que estava dentro do carro quando eu fiz a outra prova. Ele foi meu instrutor. E aí ele falou bem assim, vai dar tudo certo e tal. Mas, gente, eu fiquei 4 meses sem encostar no carro, sem dirigir, e era como se eu tivesse voltado a estaca zero. Eu fiquei arrasada porque eu fui muito mal. Eu deixei, gente, uma parte que eu posso assim dizer é que eu não deixava o carro morrer. Eu peguei uma estratégia que uma instrutora me deu, que eu sempre, né, controlava certinho, e toda vez que tava perto de morrer, eu não deixava o carro morrer. Mas, claro, eu deixei já morrer, mas era muito raro, a não ser quando a gente foi numa subidona, que é a subidona do hospital ali, e aí ela pedia pra parar, colocar primeiro e arrancar. Aí nessa parte aí era mais difícil, porque, né, aí eu deixava o carro morrer, mas foi, né, no aprendizado. Mas semáforo, parar e colocar, era muito difícil, assim, eu deixar o carro morrer. E aí... chegou o dia, aí só que ali eu deixei o carro morrer, o carro dava tranco, eu não conseguia trocar a marcha, eu fiquei muito nervosa. E aí eu mandei mensagem pra pastora e falei bem assim, pastora, olha, não espere grandes coisas de mim amanhã. E deixei o Júlio preparado, né, Júlio? Eu falei bem assim, amor, não me espere com um sorriso no rosto, porque eu acho que dessa vez eu não passo. Se aquela vez eu tava boa, eu tava preparada e eu reprovei, agora eu sinto muito, mas eu acho que eu não vou passar porque eu não fui bem. Se eu passar, olha, Deus muito dirigindo, me dirigindo ali, porque eu não, por mim, por Priscila, eu não passo. E eu deixei o Júlio preparado pro não. Falei, não adianta você vir chorando, porque assim, gente, eu já chorava. O Júlio chorando com aquela cara de frustração era muito mais frustrante, porque ele queria isso mais do que eu, e aí eu deixei ele preparado. E aí, gente, chegou o dia da prova. De manhã, 9 horas da manhã, a pastora bate aqui em casa e fala bem assim, bora dirigir aqui na região? Aí eu falei, ai meu Deus, fui dirigir, gente. E a pastora ali, né, vai, troca de marcha, vai. Eu acho que eu
troquei de marcha, ela parou o carro e eu pisava na embreagem e trocava de marcha. Trocava. Fiz várias trocas de marcha pra, né, aprender ali. Tal. Quase bati no meio fio, gente. A pastora quase ficou doida. Ainda bem que o carrinho dela, né? Mas ela falou, meu Deus do céu. O pastor, quando soube, ficou doido. Mas assim, por um fio, não bati. Eu consegui segurar a tempo, né? E aí, ela me ensinou. E aí eu falava, eu não vou conseguir. Olha só, pastor, eu não tô conseguindo e tal. Tudo culpa daquele avaliador. Se ele não tivesse me reprovado por pouca coisa, por uma coisa, eu não teria que passar. Aí a pastora parou o carro. E falou bem assim, Priscila, para. Aquilo que passou. Agora é uma nova vida, você precisa seguir em frente. Para de querer culpar o avaliador. Você precisa perdoar ele, porque realmente, se você não perdoar, você não vai passar nessa prova, porque a tua cabeça tá lá no passado, na primeira prova. E aí, eu olhei assim pra ela, eu falei assim, mas é que eu não precisava estar passando por isso. De novo, eu não precisava. Não foi a minha culpa. Foi a culpa dele. E aí ela falou assim, Priscila, você precisa perdoar e esquecer. Aí ela falou bem assim, você vai fechar o seu olho e vai fazer uma oração em alta voz, perdoando ele. Você sabe o nome dele? Aí eu falei, sim, eu sei. Pior que eu sei. Eu falei, eu fui olhar, eu fiquei com tanta raiva, gente, que eu fui stalkear ele no Instagram. Eu fui ver se ele tinha Instagram, se ele tinha família. Porque eu fiquei muito brava, né? Ele era um delegado. E eu fiquei muito brava. E aí ele falou, daí eu peguei e comecei, Senhor, eu estou aqui, meu coração tá doendo, eu não queria estar passando por isso, mas eu perdoo a pessoa de tal, fulano de tal, por ter feito isso, aquilo, Senhor. Eu libero perdão sobre a vida dela e comecei a orar e chorar. Gente, depois que eu fiz essa oração, a gente conversou em torno ali de uns 20 minutos dentro do carro parado. Era outra pessoa dirigindo. A minha mão ficou mais leve, a minha perna eu conseguia controlar a marcha e a embreagem juntos. Era outra coisa. Aí a pastora falou bem assim, aí a Bia me mandou mensagem e falou, Pri, você pode passar na papelaria? Eu falei, posso, claro. Aí a pastora, a gente foi até o centro, aí a Daci falou bem assim, Pri, você tá em casa? Aí eu falei, não, tô aqui no centro. Ela falou, você quer sair, dar uma volta com o meu carro? Aí eu falei bem assim, são carros diferentes, né? A pastora tinha tem um Celta, e a Daci tem um HB20. Louca, gente. O HB20 dela é novo e ela sempre foi a loucona da amiga louca que emprestou um HB20 pra uma novata dirigir, mas tudo bem, eu já falei isso pra ela, ela tá sabendo se caso ela assistir. E aí, eu parei na casa dela e a gente foi. E a pastora, ela pegou aqui na região de casa, que é um lugar mais, né, tranquilo. A Daça pegou o centro, gente. E eu fui dirigir o centro. Fui treinei várias vezes o trajeto de prova e tal. Fomos, né? Treinei bastante, dei umas erradinhas. Mas o que eu acho incrível é que a pastora foi minha psicóloga naquele dia. E a Daça foi a minha incentivadora. Já falei isso pra ela também. Então assim, eu errava, ela falava bem assim, tenta de novo, você consegue. Eu acertava, falava, boa garota, você é demais, o Júlio tem a melhor motorista dessa terra e não sei o que, o Júlio deve estar fazendo. Então assim, ela me motivava, ela me mostrava que eu era assim uma boa motorista. E aí eu tava mais tranquila. Aí eu não fui a última, eu pedi pro instrutor pra não ser a última. Aí tava todo mundo passando, só o primeiro que reprovou, ele reprovou na baliza. Fiquei com dó, porque bem na hora da baliza dele deu um ventão, deu uma chuva, mas gente, uma chuva. Aí ele ficou nervoso e reprovou. Mas ali todo mundo que vinha tava passando. E não era o mesmo avaliador. E tava passando, era um avaliador bem gente boa ali, ele te deixava mais tranquilo, ele falava, olha, vai na tua, vai tranquilo, você consegue... não precisa ficar nervosa, finge que eu nem tô aqui, dirige como se você fosse dirigir sozinha. Aí, beleza, aí eu comecei a dirigir, quase morri o carro, eu tava muito nervosa por conta, né,
ser a segunda prova, mas o que me deixou muito tranquila é que eu era a única que estava fazendo a prova pela segunda vez. As outras pessoas que estavam lá era a quarta, quinta vez, gente. Eu falei, eu não aguento. Deus, eu não quero ter que passar por isso de novo, né? E aí eu orei, pedi, aí na hora, antes de fazer a baliza, eu falei pra ele, eu posso dar uma pausa? Ele falou, claro, o tempo é todo seu. Eu respirei fundo, eu falei, eu tô muito nervosa. Ele falou, respira, Priscila. Eu respirei fundo, quase deixei o carro morrer, mas não deixei por conta daquela estratégia. Fui, dei seta, fiz a baliza direitinho. Ele falou, pode ir pra rua. Gente, sem mentira nenhuma, eu fui sozinha. Eu fiz todo o trajeto. Ele não falou, vira à esquerda, vira à direita. Não, ele só falou, você vai fazer o trajeto do centro. Eu fiz o trajeto do centro direitinho. Não peguei nenhum ponto, né? Foi certinho ali. Não tive nenhuma falta, nem média, nem grave, nem leve. Cheguei ali, ele falou, parabéns, você dirige muito bem. Daqui 20 dias sua carteira tá na mão. E realmente... tá aqui a minha carteira. Glória a Deus, glória a Deus. Sou uma boa motorista, mas eu precisei perdoar para que isso acontecesse. Como que pode, né? No nosso mundo aqui físico, a gente não consegue enxergar muitas vezes as coisas que acontecem no mundo espiritual. Às vezes, aquilo lá que você tanto precisa não tá indo para frente, porque talvez você precisa perdoar. Talvez você não tá conseguindo... vencer na vida naquela área, é porque talvez precisa perdoar algo que aconteceu lá atrás. Então, assim, se avalie, veja se é bem isso, veja se é alguma coisa que ficou lá atrás que ainda te dói, perdoa, libera perdão. Se for para alguém ou para algum acontecimento, libera perdão, vale muito a pena. Isso é um testemunho, né? Eu não precisava, eu posso só postar um story lá, passei, mas eu prometi pra vocês que eu ia trazer o testemunho que era, e é sobre perdoar, gente. Perdoar é muito importante, e quando você perdoa, você tira um peso das suas costas, você tira um peso de cima de você, que olha, você fala, meu Deus, não parecia que era tão fácil, porque perdoar é difícil, né? Ou pedir perdão é muito difícil. E aí, quando a gente pede perdão, você fala, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? E é realmente assim. E aí Deus abençoou, hoje tem uma carteira, estamos esperando o carro, Deus. O Senhor já pode mandar o carro automático. Obrigada, Senhor, te amo. Enfim, pessoal, esse é o testemunho, né? A parte 2 de todo esse processo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar aquele like bem legal e, eu ia falar, e curtir. E comentar bastante. Você já reprovou? Já passou por essa situação? Ou não? Foi de primeira, igual o Júlio? Júlio se acha porque ele passou de primeira, gente. Mas e aí, me diz. Você já reprovou? Opa, nariz. Você já reprovou? Já passou por uma situação assim? Comenta aqui pra gente ler. E também, se você tá passando por esse processo, comenta aqui também que nós vamos orar por você pra que tudo ocorra bem nesse dia tão especial, que é a prova, né? Pra pegar a sua habilitação. Então é isso, pessoal. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!